Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecossistema Imobiliário. Hoje o bate-papo é com uma pessoa muito importante. Ela é arquiteta, empresária e minha esposa, Fernanda Andrade. Olá, que delícia estar aqui. Estava contando os dias, né, para aparecer. Era para ter sido no primeiro episódio, né? Mas as coisas foram acontecendo e tudo mais, e hoje estou aqui com muita alegria aqui para bater um papo sobre arquitetura, empreendedorismo, sobre como a gente trabalha, né? Como que é esse dia a dia aí também de um casal trabalhando junto no ramo da construção civil. E estou feliz de estar aqui. Faz dias eu quero trazer ela, mas ela tá atendendo Dourados, Ribeirão Preto e com projeto agora em São Paulo, capital, que tá ocupando o tempo dessa moça. Mas por falar em Ribeirão Preto, fala um pouco da sua história. Você que veio de Ribeirão Preto e veio parar aqui na nossa cidade. Já estou há 23 anos, né, em Dourados, mais tempo aqui do que eu vivi lá. Cheguei em Dourados em 2003, né, vim para estudar. Como muita gente, né, chega aqui, atravessei o país, mas na verdade foi para conhecer o Douglas. Não, brincadeira, cheguei para estudar, né, a intenção de início era eu fazer vestibular para direito e tudo mais. Meu pai é sul-mato-grossense, então ele tem minhas tias aqui, né, minha madrinha, na época minha avó também. Então eu vim morar com a minha avó e fazer faculdade, né. Primeiro, antes de eu passar, eu já vim, né, na verdade, nas tentativas eu tentei várias vezes, não deu certo. Até por questões de saúde e tudo mais, não deu certo. E daí eu prestei vestibular para História, que também era uma das minhas paixões, né? Eu sempre gostei muito da parte de educação e acabei fazendo licenciatura em História. No último ano eu já prestei para o mestrado, passei e emendei com o mestrado em História também. Lá eu construí muitos laços, muitos não, muitos já, vamos dizer assim, já fiz vários projetos com o pessoal daquela época, né? Tem professor meu que é meu cliente, já fizemos alguns trabalhos juntos, né? De especificações técnicas, projetos de interior, e agora na construção da casa dele, da casa nova, uma casa que eu sempre estou postando aí, de bloco de concreto, apaixonante a casa, estou apaixonada, foi um desafio para mim, e um desafio muito bom, né? Daí eu fiz a tal da transição de carreira, né? O Douglas já trabalhava no ramo da construção civil desde quando a gente começou a namorar. A gente começou a namorar assim que eu cheguei em Dourados, eu já o conheci. Estava 3 meses aqui. E ele já trabalhava no ramo, né? Ele tinha 19 ou 18 aninhos. E não deu certo, né, eu atuar como professora, assim, eu acredito que Deus sabia o que ele queria, lógico, ele sabia o que queria para minha vida, eu que não sabia, e fui aprendendo, né, com o tempo, que não era aquilo para mim, embora eu gostava muito, e fiz a transição de carreira, fiquei um ano pensando se ia ser arquiteta ou não, comecei a aprender primeiro os programas de arquitetura para ver se era isso que eu queria, né, lembra? Comprei cursos, na época os cursos vinham em CD, eu vim em CD, muitos CDs, lembra? AutoCAD, Corel e tudo mais. E Revit já em 2013 eu fiquei aprendendo esses programas. Já vi que eu ia para o mais, com a tecnologia mais avançada, que era o Revit na época, né? O Revit a gente projeta 2D e 3D ao mesmo tempo. É um programa muito bacana do sistema BIM, né? E aí já entrei na faculdade já com aquele gás, em 2014. Eu comecei a arquitetura e foi uma paixão. Eu comecei a arquitetura, se eu não me engano, eu tinha 29 anos. Então, assim, eu era a mais velha da turma. Foi um desafio isso também, né? Porque a gente já tinha a nossa filha. Ela tinha... Quanto tempo que ela tinha? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Quando eu me formei, ela tinha 7. Ela ia comigo para as aulas, de vez em quando fazer trabalho, né? Eu sempre estava na Unigrana à tarde fazendo trabalho, ela junto comigo. Ajudava a fazer as maquetes? As maquetes, olha, trabalho manual não é muito comigo, sempre fui muito tecnológico. O Douglas me ajudava muito nas maquetes. Ele já construía os meus projetos na faculdade. Noites adentro, né, Douglas? Algumas, hein? Muitas. Era época de semana de prova, lembra? E com a criança ali, ela não saía nem para tomar um sorvete, assim, ela ficava ali com a gente, né, na hora do aperto, na hora que tava mais de boa, né, a gente tinha um lazer e tal, mas na hora da semana de prova era puxado pra gente, porque era trabalho manual e prova. E ela estudando de manhã e eu à noite. Eu estudava de manhã, aí depois de um tempo comecei a fazer estágio à tarde,
e o Douglas estudando à noite. E meu horário de fazer trabalho durante um período da faculdade foi depois das 9 da noite, que era a hora que eu conseguia estudar. E a hora que a criança dormia, né? Que a casa estava em silêncio, o Douglas chegava mais de 10 horas. Às vezes ele ia estudar também esse horário, porque trabalhava o dia inteiro, né? Então, assim, foi uma vitória muito grande. O nosso diploma nós formamos no mesmo ano, porque quando o Douglas entrou, ele vai falar um pouco mais da trajetória dele, eram 6 anos e meio, né? 2 dias de diferença, colamos grau. Então foi uma emoção muito grande, até fico meio emocionada. Mas foi uma vitória grandíssima. E a minha formação em história me ajuda muito no dia a dia como arquiteta. Né? Me ajuda demais em conhecer os estilos arquitetônicos, os materiais, como eles evoluíram ao longo do tempo. A história da arte me ajuda muito, me ajudou muito, né? Os diferentes estilos de estilo, né? De como que a arte funciona, o estilo de cada cliente faz com que eu pense assim, bom, esse cliente é mais algo industrial, junto com contemporâneo, tem um que é mais, outro cliente que já é mais cru, ele gosta da coisa mais bruta mesmo. Então, conhecer, passear por esses diferentes conhecimentos, essas áreas, né, me ajuda demais no dia a dia do escritório. Eu sempre fui também apaixonada por tecnologia. Quando eu estava no ensino médio, no segundo ano, eu comecei a fazer um curso técnico de processamento de dados, onde a gente desenvolvia software mesmo. Então, aí isso me ajudou também demais, né? Eu sempre fui uma apaixonada por games também, desde criança, e isso me ajuda. Só interrompendo assim, eu vejo você acertando muito a parte que você apresenta para o cliente e você consegue acertar realmente o que o cliente quer, fica a cara do cliente. Isso aí aprende na faculdade também, de arquitetura, para você conseguir essa habilidade? Um pouco aprende, mas é um pouco do feeling também, né? Do feeling, do estudo, de estudar a questão da psicologia, de se colocar no lugar do outro, sabe? Eu acho que a parte humana, por eu ter essa primeira formação, também me ajuda de entender, né, como que o outro pensa, como que o outro vive, como ele se relaciona dentro de uma casa. Além de perceber, de notar questões menores, né? Se o cliente, que está tudo no briefing lá que a gente faz no início, né? Como que ele chega em casa, o que ele gosta de fazer quando chega, quais tipos de cores que ele gosta, o que ele gosta em relação a aromas também, né? O cliente vai falando aí, a gente vai percebendo qual é o estilo de vida e a identidade dele, a bagagem dele de vida. Isso ajuda muito. Então, essa minha trajetória toda me ajuda demais a entender o outro, né? A gente acaba estudando muita antropologia na história, né? Isso, a antropologia, a filosofia, psicologia também. Eu sempre estudei muito, sempre fiz muito curso de desenvolvimento pessoal. Desde a época que eu fazia cursinho, que eu fiz cursinho aqui numa escola, e lá eles já tinham essas palestras de desenvolvimento pessoal, atividades, sabe? Dinâmicas, e isso me ajuda muito a entender o outro, né? Como que o outro pensa, como que o outro comunica, né? A forma que ele comunica, e faz com que seja mais assertivo os projetos. Uma coisa que eu admiro bastante em você é que todo dia você está aprendendo alguma coisa nova, né? Tá sempre preocupada, é inteligência artificial, é algum programa, Sim. Sempre aprendendo coisas novas, né? Isso é um pouco também a minha história de vida, né? Eu tive um problema de saúde quando eu era mais nova, e uma das terapias, né, eu convulsionava, assim, eu tomei muito tempo, durante 13 anos, né, remédio controlado, mas uma das terapias que o médico me passou era o estudo, eu lia muito. Eu lia, sempre fui muito curiosa, lógico, mas aí a partir do momento que o médico falou que isso me ajudaria, e aí virou um hábito que não saiu, né, de mim. E eu gosto demais de estudar, eu sou muito curiosa, e eu fiquei com receio de que com a maturidade eu perdesse isso, até por causa assim, o tempo vai passando, né? Hoje eu sou mãe de 2 e eu não vou ter mais tempo e nem paciência para estudar, mas não, eu continuei, né, trabalhando isso em mim e deu tudo certo. Está dando tudo certo, né? A questão da tecnologia continua sendo minha paixão desde lá dos 17 anos. E é isso. Eu sou filha de pais empreendedores, então eu tenho esse berço aí na minha casa, né? O meu pai, ele é uma pessoa inteligentíssima,
Embora, assim, o ensino formal dele foi até a 8ª série, mas ele tem um jeito, assim, uma comunicação muito bonita, muito desenvolta, vendedor nato, né? Ele é uma pessoa muito doce também, muito sensível e muito batalhador, logicamente, né? Então ele abriu uma, na época era uma mercearia, aí aumentou um pouquinho, virou junto padaria, então virou um mercado, assim, um mercado de bairro. Aí depois ele abriu uma frutaria, muito bem equipada, assim, muito bem organizada, sempre com muita organização. Minha mãe ali também dando suporte para ele, né? E isso me ajudou muito. E eu trabalhava junto com eles lá. Eu ajudava muito eles lá no balcão mesmo, no caixa, cortando frios, cortando frios, empacotando coisas, limpando prateleira, e vendo o crescimento de tudo, porque foi crescendo aos poucos. Hoje, né, meus pais são aposentados, mas ainda vem uma renda, né, desse momento que eles construíram. E eu fico muito feliz, assim, eles são o meu maior exemplo, assim, de luta, né, de conquista. Minha mãe, ela é nordestina também, saiu da sua terra natal também para estudar fora, estudar em Brasília, né, onde que eu nasci. Na verdade, eu nasci em Taguatinga, Distrito Federal, né? Então, aí meus pais trabalhavam lá, aí depois foram para Ribeirão Preto, né, para trabalhar também. Meu pai trabalhava na Riachuelo, né, na parte da gerência lá. E ali eles cresceram. Então, eles são o meu maior exemplo, assim, de luta, né, de conexão, assim, no trabalho. E eu fico muito feliz, assim, de ter essa base, de ter essa formação, né? Dourados me acolheu de uma maneira, assim, muito muito calorosa. Aqui as pessoas são muito, né, acolhedoras. Os sul-mato-grossenses têm um jeito, assim, muito particular, que lá na correria de cidade grande a gente vê isso pouco, né? Mas o Mato Grosso do Sul, e eu lembro quando eu fazia faculdade de História, que eu fazia minhas pesquisas, né? Eu pegava os jornais lá de 1940 e falava que Dourados era Canaã do Oeste. E até hoje eu acredito nisso, né? A Canaã do Oeste. Para mim, Dourados foi a Canaã do Oeste e ainda é, né? Aqui vai crescer ainda muito. As cidades médias, né, brasileiras estão crescendo muito. Hoje a minha cidade lá é uma metrópole regional, né? Capital brasileira do agronegócio também. Eu fico muito feliz por isso. Tem hora que eu olho assim, ai, que vontade de voltar. Mas a minha trajetória aqui em Dourados, eu acredito que tende a crescer. Aqui eu tenho raízes hoje, né? Que é a nossa família. E é isso, né? Dourados está crescendo cada vez mais e eu quero participar, estou participando desse momento de Dourados, através da nossa construtora, através dos projetos aí que vêm aparecendo. E graças a Deus, nosso escritório tem recebido bastante indicação, né? O pessoal indica bastante, os nossos clientes nos indicam, corretores nos indicam, e eu fico muito feliz por isso, porque é sinal que essa luta toda está valendo a pena, né? Legal. E aí eu queria ouvir também um pouquinho, né? Porque o tempo vai passando e às vezes eu falo muito. O Douglas falar também um pouco da trajetória dele, porque ele começou muito novo nesse ramo, assim. Quem te inspirou a entrar nisso? Eu quero que você fale quem te inspirou, às vezes até inconscientemente alguém pode ter te inspirado aí, né? Você começou muito novinho. Minha história dá até pra contar um livro, né? Se eu for detalhar tudo, né? Escreveu um livro, é verdade. Eu nasci e fui criado em Dourados, no Jardim Água Boa. Tenho 3 irmãos, nós somos em 4, eu sou o segundo, 10 meses de diferença do mais velho. E eu lembro que quando eu tinha 11 anos, eu estudava na escola, Lloyd Bonfim de Andrade, o mesmo sobrenome que o seu. E com 11 anos, eu lembro que um dia chegou um menino da mesma idade, mais ou menos que a minha, na cerca para vender gelinho. E aí meus colegas correram para comprar, eu fui junto, não comprei, não tinha o dinheiro naquele momento. O gelinho era 10 centavos. E aí eu olhei aquilo ali, na hora que eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu quero vender gelinho. E aí, qual que era meu pensamento? Eu queria melhorar os meus cadernos. O caderno, ele era caderno pequeno, Brochura, né? sem ser capa dura e tal. E eu queria caderno de capa dura, caderno melhor. Então, na hora que eu vi aquilo, eu enxerguei uma oportunidade. E minha mãe foi lá, comprou a caixa de isopor, fez o gelinho.
minha mãe, ela sempre foi empreendedora. Ela não Sim. tinha, assim, uma empresa grande, nada disso, mas ela sempre empreendia, vendia alguma coisa. Então, esse espírito de empreendedorismo, eu acredito que veio dela. Meu pai, ele sempre foi do ramo da construção civil, ele era eletricista, e aí foi assim, eu comecei a vender gelinho. De um certo dia, já alguns dias vendendo gelinho, eu estudava de manhã e ia de tarde vender o gelinho na escola, igual o menino fazia. E aí um certo dia eu não vendi nada. E aí eu saí, dei a volta na quadra, indo embora, e vi um outro guri do outro lado com uma caixa de isopor também. Aí falei, não vendi nada, você vendeu? Ele falou, vendi tudo meu salgado. Eu falei, salgado? Eu vendendo gelinho, e ele foi vender salgado, vendeu tudo. E tava frio naquele dia, eu não vendi por causa do frio. E ele vendeu o salgado dele, porque fez mais sentido, né? E aí eu falei, mas quem faz aí pra você? E quem fazia era uma mulher da minha rua também, que era na mesma rua. E aí eu fui até lá e comecei a vender o salgado dela. E aí, poucos dias depois, minha mãe falou, compensa a gente fazer. E aí começou a fazer em casa. E eu pegava lá da W12 do Água Boa, ia até no centro e voltava todos os dias vendendo salgado. E aí mudou um pouco mais a receita, o produto era diferente o preço, enquanto o gelinho era 10 centavos na época, o risoles, a coxinha era 50 centavos. Então aí começou já a faturar mais aí. Eu fiquei até os 13 anos assim. Mas fala aí, teve uma vez que você foi vender e alguém, uns pedreiros numa obra, não foi? Passaram a perna na Olha aí, criança, gente. Não façam isso, pelo amor de Deus. Nesse dia eu fui vender na escola onde eu estudava. Tava construindo a escola. Eu fui vender, aí o pedreiro foi lá e me comprou fiado, tudo, a caixa inteira. E no outro Nunca dia, mais. nunca mais. Perdi a carteira. Já aprendi aí, ó, não vender fiado. E aí, com 13 anos, eu fui pra Patrulha Mirim. E aí parei de vender, fui pra Patrulha Mirim. Na Patrulha Mirim o pensamento já era começar a ganhar salário, mas eu era muito novo. Então eu fiquei o primeiro ano só ali na parte educativa, estudando e recreação. Aí no segundo ano que também não fui para emprego, assim, trabalhar em empresa, eu fazia diária. Então, e as diárias eram boas. Pra mim na época, né? Ia lá entregar panfleto, você ia entregar o panfleto e aí já recebia. Então era bom. Mas daí quando eu fiz 15 anos, minha tia, lá do Jardim Água Boa também, W15, tinha um bazar. Ela tem até hoje, migrou pra roupa, pra Aluguel de roupa de festa, né? aluguel pra roupa de festa, fantasia, tem até hoje lá na Água Boa. E aí eu trabalhei lá durante uns 2 anos também. Com 17 anos, eu fui numa loja de materiais de construção lá no Jardim Água Boa trocar moeda. E na hora que eu cheguei lá, o proprietário falou: Ó, seu tio comentou de você. Eu comentei que tava precisando de um funcionário. Ele comentou de você. Você não quer vir trabalhar aqui? E o salário era mais ou menos 50% a mais do que eu ganhava. Então eu fui. Aí eu migrei para lá e comecei com 17 anos aí em loja de materiais de construção. Então eu vendia e também organizava a loja. Fiquei exatamente 1 ano nessa empresa. Aí com 1 ano eu fui para uma empresa maior, uma outra loja de materiais de construção, me chamou e ele me propôs comissão, mas ele garantiu o dobro do salário que eu ganhava. Então nesse momento eu já fui de imediato para essa empresa e ali mudou radicalmente o que eu ganhava, radicalmente. Então no primeiro mês foi o dobro do que eu ganhava e dali para frente foi sempre mais. E pouco tempo depois foi que eu te conheci. Tempo que a gente se conheceu, né? Você com 19, né? Fiquei 3 anos nessa empresa e depois desse período de 3 anos, um amigo que era vendedor, trabalhava lá também, ele recebeu uma proposta para comprar uma loja de materiais de construção. E aí ele foi e me chamou, falou: Douglas, eu recebi essa proposta, eu não tenho coragem de ir sozinho, mas se você for junto comigo, eu encaro. Aí eu fui lá para ver... 21 anos. 21 para 22. Aí eu fui lá com ele, vi a loja e não tinha dinheiro para comprar, né? Mas acabou dando certo e encaramos. E olha, com 22 anos, fechamos o negócio, aí só cheguei em casa, assim, olha como que era a parte de orientação nessa parte, né? Cheguei, mãe, comprei uma loja. Simples assim. Tipo, do nada, né? Simples Aparece o assim, Douglas falando que comprou uma loja. E aí fiquei 2 anos, 2 anos depois, eu comprei a parte do meu sócio, ele montou uma outra loja de materiais de construção, tem até hoje, está muito bem. E aí ficou mais um período, acabei comprando mais outra loja de sócio com meu irmão, e um período depois acabamos vendendo a loja. E aí eu fui trabalhar em uma construtora. Fui trabalhar na Solar Engenharia,
E na Solar Engenharia foi onde eu comecei o curso de Engenharia Civil. Mas E depois de muito tempo também que você já trabalhava lá, né? Que começou a engenharia, alguns anos, né? Na loja? Ah, É, deu. não, na Solar, na construtora. Eu comecei na construtora e um tempo depois é que eu É. comecei o curso de Engenharia Civil. O Walter, que é o proprietário, foi um grande incentivador e foi um exemplo para mim nesse período. Não só E, como profissional, como pessoa também, né? e Como gestor. foi um ótimo exemplo, é um ótimo exemplo de pessoa. E aí eu fiz o curso ali de Engenharia Civil. No meu primeiro semestre foi quando minha mãe faleceu de câncer. E no último semestre foi quando meu pai faleceu. Então foi essa trajetória que durou 7 anos aí, meu curso. E aí, É, não, assim, eu lembro que eu pensei, 6 anos e meio, a Clara tinha 5 meses quando... Daí o Douglas me perguntou, você encara comigo isso? Foi assim, um desafio, né? Porque minha família, meus pais fora, né? Mas eu acreditei, assim, era o sonho dele desde que eu conheci. Quando eu conheci, ele já falava, olha, queria fazer engenharia, mas em Dourados não ainda tinha. não tem engenharia civil e não dá para estudar fora, né? Trabalhar e estudar fora não dá. E aí eu apoiei, porque foi quando abriu o noturno, né? E no noturno eram 6 anos e meio de manhã, eu acho que já tinha há um ano já o curso, era 5 anos, aí depois igualou. E o curso de engenharia na Unigran, lembro muito bem, os professores muito bons, Didil, O Luiz, Didil é uma pessoa esse, legal para você trazer aqui, inclusive. é, Uma pessoa é, maravilhosa. E ele foi meu professor, eu fui aluna dele na arquitetura. O último ano que ele deu aula para o curso de arquitetura foi a minha turma. E eu lembro que quando ele descobriu que eu fui professora também, que eu era formada em história, a gente trocava muita ideia, ele gostava de mim, né? Talvez é uma pessoa que dá para trazer aqui para a gente conversar. com certeza. Ele tem um conhecimento, uma experiência muito vasta, eu gostava de ouvir ele demais, ele tinha uns desafios lá no dia a dia, né, de sala de aula, que ele colocava pra gente, que a gente dava risada, e de procurar gabarito na faculdade, mas como professor, assim, ele desenvolveu demais a parte do conhecimento de engenharia para mim. Olha, e não foi nada fácil esses 7 anos. Todos os semestres, na época de prova, eu queria desistir. E eu acredito que eu não desisti, mas também por causa do Walter, da Solar Engenharia, que me apoiou o tempo todo ali, durante o curso. E eu falei, não vou desistir não, fui até o fim. Foi 7 anos que foi até o fim, né? E aí, nos formamos e montamos a nossa empresa. A construtora. De início, eu colei grau num dia, não, 2 dias antes de eu colar grau, uma incorporadora, né, me ligou para eu trabalhar lá. Eu já tinha, assim, pessoas querendo que eu fizesse serviço de projeto para elas. Eu tentei conciliar, trabalhar nessa incorporadora, uma grande incorporadora aqui de Dourados. Foi uma experiência, foram poucos dias, mas foram dias muito intensos, né? E pessoas maravilhosas também, né? Meus líderes lá, os proprietários, onde eu peguei amizade, né? Eles têm um instituto que presta serviço social. Eu pude colaborar um pouco, eu fiquei muito feliz de colaborar um pouco com eles lá, depois que eu saí, né? E foram dias também de muito aprendizado para ver como uma grande incorporadora funciona, Sim. como que é o dia a dia de trabalho, né? Era o setor de aprovação que eu trabalhava, mas ali a gente trabalhava tudo junto num sistema de coworking, então a gente via o que estava acontecendo mesmo, os proprietários ali trabalhando na nossa frente. É uma admiração que eu peguei também por essa empresa e um aprendizado muito grande também para minha bagagem. Chegou um momento que eu não dei conta de conciliar tudo. E montei meu próprio escritório, já de cara com equipe. Comecei na sala da minha casa, na sala, né, onde ficava a televisão. Vamos aproveitar o gancho aí, vamos falar, ó, sobre como que é para mulher empreendedora, arquiteta, mãe, como Uhum. que é o dia a dia, quais as dificuldades. Os desafios é sempre equilibrar os pratinhos, né? Quem é mãe e empreende sabe. E a nossa profissão tem um grande privilégio que às vezes poucas falam. A gente leva as crianças para o escritório, né? A gente consegue levar o computador para casa quando tem que focar ali também, né? Às vezes a equipe demanda muito da gente, assim, em alguns momentos, e a gente precisa ter um foco, né? E aí a gente pega o computador, sai e vai trabalhar em casa, perto dos filhos.
isso é um privilégio para mim, mas não é fácil também, né? Eu tento não ficar ausente, né, da vida delas. Então, nós temos duas meninas, uma de 14 anos, vai fazer 15, e uma de 4. Então, são 10 anos de diferença, que foram esse período de estudo também, que pegou, né, uma boa parte desse intervalo. E como eu não tenho rede de apoio familiar, então os desafios são maiores, né? Mas a Clara, mais velha, ela é bem quietinha, bem calminha. A Maitê já é uma artista profissional. Ela é uma estrela, uma popstar. É uma criança muito ativa, muito feliz, conversa muito, né? Fala demais, tem uma comunicação muito além da idade dela. Um vocabulário muito além, uma percepção também, né? Que ela percebe tudo que está acontecendo, ela fala de projeto, né? Ela fala que ela quer ser artista, que ela quer ser médica do coração, cantora e agora motorista de ônibus e policial. Então ela está nessa fase que. E viver tudo isso, ver tudo isso acontecendo é muito importante. O fato de eu estudar, fazer a faculdade com criança, eu desenvolvi uma questão que eu nem sabia que tinha, que é a questão de, não sei se é hiperfoco que fala, mas o mundo tá caindo do meu lado e eu tô lá focada no que eu tô fazendo. Então, essa habilidade que eu desenvolvi me ajuda muito. Então, tem pessoas, isso é normal, né? Que às vezes tem um barulhinho longe e já fica difícil a concentração. Eu não. Eu tô aqui falando com você, tem pessoas passando, acontece alguma coisa, eu não percebo. Porque eu tô focada aqui no que eu tô fazendo. Eu lembro que na época da faculdade, muitas pessoas falavam, Fernanda, eu não sei como você consegue, professores, né? Falavam para mim, como que você consegue? Eu falei assim, olha, nem eu sei como eu consigo, é Deus na minha vida, joelho no chão, para me ajudar e amor também pelo que eu faço, porque hoje eu vejo que a arquitetura para mim é muito mais que uma profissão, é um estilo de vida, é algo que eu naturalmente faço. Então, eu gosto muito do lar, né, de mexer nas minhas coisinhas da cozinha, eu gosto muito de cozinhar, de perceber como as coisas funcionam, né, num ambiente físico, e como esse ambiente físico pode me ajudar no meu psicológico. Então, eu amo cozinhar, então como é, eu posso fazer para as coisas se tornarem mais fáceis no meu lar. Então, naturalmente isso. É natural para mim, né, pensar em projetos enquanto eu estou fazendo qualquer coisa na minha casa. A arquitetura, então, para mim, virou muito mais que uma profissão, né? É um estilo de vida. E eu sou muito grata a Deus por ter colocado essa profissão no meu caminho, né? De ter mudado essa minha trajetória depois de 7 anos estudando história. E hoje assim, eu sou uma arquiteta, né? Muito realizada nesse sentido de poder fazer o que eu faço, de transformar a vida das pessoas, de conhecer pessoas, né? De ver sonhos se realizando, de ver o brilho no olhar das pessoas quando, né, a casa tá lá ficando pronta e elas vendo, nossa, agora sim eu consigo enxergar, não tá tudo mais cinza, né? Quando vai chegando no acabamento, eles começam a entender mesmo, olha, tá igualzinho o projeto. Outro dia eu postei um antes e depois de um projeto, de uma obra que nós executamos, e eu recebi comentários no direct, eu falei assim, Fernanda, ficou igualzinho, igualzinho, tá? No projeto ficou a obra, né? E isso me deixa muito feliz, isso é resultado de muito conhecimento, muito suor, muita técnica, né? Porque não é só paixão, não é só beleza, é muito aprendizado na técnica também. Nesse momento você está fazendo um projeto de um estúdio, né, em São Paulo. Uhum. Eu queria falar um pouco sobre esse boom que está tendo em algumas cidades de empreendimentos mais compactos. Sim. Se pegar aí grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, tá tendo bastante. Até eu estava lendo uma reportagem, mais de 80% das unidades, falar em quantidade de unidades, mais de 80% em relação ao ano passado, foram vendidos unidades compactas ou apartamentos de no máximo até 45 metros quadrados. Então isso está sendo uma tendência não só pelo Minha Casa Minha Vida, que uma boa quantidade se enquadra dentro do 45 metros quadrados, que está nessa soma, né, nesse número de 80% que me chamou bastante atenção, mas os investidores estão investindo mais em imóveis compactos. Mas não é simplesmente um apartamento pequeno, não, eles estão focados em empreendimentos bem localizados, em pontos estratégicos, Sim. perto de universidade, próximo de Hospitais. aeroporto, próximo de hospitais, porque o que está dando rendimento é alocação diária por aplicativo. Então, o que eu percebo e fiz uma comparação em relação a automóveis e o ramo imobiliário. Porque se você pegar
até pouco tempo atrás, o taxista era taxista. Hoje tem Uber, tem aplicativos que é mais em conta, que pulverizou isso, com pessoas simples que têm um carro tendo renda e fazendo uma movimentação aí dia a dia, conseguindo receita em cima disso. E para o imóvel, eu estou vendo isso acontecer com os estúdios. Então, pessoas simples compram um apartamento em São Paulo e colocam para alugar prediária. Contrapartida tem o quê? Hotéis que, dependendo do hotel que você for em São Paulo, custa R$800, R$1.000 uma diária, e você pega um estúdio muito bem montado por R$200, R$300. Então, as incorporadoras estão bastante focadas nisso. E eu estava lendo também de algumas cidades regionais universitárias, e Dourados estava incluso, Dourados, Campo Grande, Balneário Camboriú, Goiânia. Então, essa pesquisa mostra que Dourados tende também a ter esse tipo de comportamento. Já tem no Minha Casa Minha Vida, tem um empreendimento que vai surgir em Dourados em breve, de estúdios também, né? Então, como que você olha para um estúdio, um espaço tão pequeno, para você poder projetar e ser confortável para a família? Porque hoje nós, por exemplo, moramos numa casa grande. Se eu for morar num estúdio, por exemplo, não serve. Então, assim, esse público não está comprando. Quem está investindo mais, eu sei que é investidor. Mas me fala no olhar da arquiteta, de planejar um empreendimento aí de 30 metros quadrados. É cada vez mais desafiador, né? Mas esses desafios meio que estimulam a gente com esse pensamento criativo que a gente tem, que o arquiteto tem, né? Que é a maioria, porque o arquiteto pode trabalhar em diversas áreas, né? Olha, um estúdio bem pensado, primeiro, o público-alvo que a gente vai atingir, né? Estudantes, né? Representantes comerciais, tudo mais, um público talvez flutuante. Ou não, né? O flutuante no sentido que ele vai para a cidade e depois vai embora, vai para o seu lugar de origem. Ele precisa daquele espaço para quê? Para estudar, para trabalhar, né? Dourados tem esse público também, né? Vamos pensar, por exemplo, o pessoal lá da marcenaria que nós conhecemos, que está vindo de fora e precisa de um lugar compacto para passar a noite, que passa uma semana aqui, às vezes até 2, fazendo montagem. Precisa de um lugar para fazer orçamentos, né? Porque estando aqui, eles já aproveitam já para captar mais clientes. Então, e setorizar esse espaço também, né? O espaço de descanso, o campo visual ali, o que ele tem que enxergar, o que é ideal ele enxergar logo de cara, né? Uma TV, né? Ou fazer um home ali mesmo que pequeno, colocar talvez uma mesinha ali naquele campo visual para ele poder trabalhar e tudo mais. E no caso desses estúdios que estão surgindo aí, também precisa, né, de um espaço para cozinhar, né, um espaço para cozinhar refeições rápidas ali, né, e tudo mais. Mas ter um pouquinho também desse aconchego da casa, né, ter um pouquinho de conforto, e tem que ser um ambiente bonito, né? Igual essa minha cliente, ela pretende ir nesse sentido, que seja um ambiente bonito, convidativo para a pessoa que locar uma vez ali, tá retornando ali para locar novamente. E é engraçado em relação a estúdios em Dourados, em estúdios em grandes metrópoles, por exemplo, como Ribeirão Preto, Campinas e a capital, São Paulo, eles gostam muito de trabalhar com cores, né, com cores, serralheria e tal, para trazer uma alegria ali também, para a pessoa chegar ali e ter aquela sensação de, nossa, que diferente, que bonito. Então, nesses grandes centros, até isso a gente tem pensado também, qual a sensação que o ambiente ele tem que proporcionar para a pessoa estar voltando ali, locando aquele espaço e trazendo mais rendimentos também para o proprietário, para o anfitrião, né, já que a gente está falando do Airbnb. Então a gente tem que pensar na parte comercial também de um ambiente que, querendo ou não, é um espaço não residencial como a gente tradicionalmente fala, mas é um espaço ali de descanso, para a pessoa estar ali descansando, ou se é um estudante que fica 6 meses ali estudando, depois vai passar férias em casa ou passar feriados, ali tem que ser um ambiente bem confortável, né, para a pessoa também não se sentir sufocada. Então o planejamento desse espaço, né, planejamento físico, comercial, ele tem que ser muito bem pensado e tem que trazer aí tendências que permanecem, né? Não tendências aquela que é moda e que depois fica estranho. Então tem que ser atemporal. O espaço tem que ser atemporal. Então são várias condicionantes de projeto para se pensar em um espaço como esse. Ele tem que ser convidativo, comercial, confortável
E a gente tem que pensar aí também, querendo ou não, na lucratividade aí para o nosso cliente também estar retornando e fazendo mais esse tipo de trabalho. E é muito gostoso pensar em tudo isso, né? Para fazer esses projetos. E pensando no comercial, eu acredito que para o futuro dos novos empreendimentos, o que mais vai ter sucesso é os empreendimentos, estúdios prêmios, que eu falo, que é os estúdios um pouquinho maior, de 30 a 40 metros quadrados. Porque eu observei que esses muito pequenos, de 18 a 24 metros quadrados, ele tem uma rotatividade muito grande. Ou ele é para o estudante ali na frente da universidade, mas quando você quer um público mais selecionado, o público que iria ficar num hotel, por exemplo, e quer agora ficar no estúdio, eu acredito que ele, um pouquinho maior, ele faria mais sentido, além da infraestrutura que o empreendimento tem que ter. Porque você chegar num estúdio e você ter lá uma academia, você ter uma piscina, isso faz mais sentido, né? Para convencer o cliente a ficar ali e não ficar num hotel, né? Sim, e é uma questão que muitos investidores têm buscado, né, investir mais no design de interiores desses projetos. E isso a gente pode trazer também, porque nós temos até perfis de clientes assim, que tem o Minha Casa Minha Vida, mas tem condições de fazer um ambiente planejado, né? Então, se for pegar lá no meu perfil do Instagram, a gente pode ver ali ambientes muito bem planejados, mas que é Minha Casa Minha Vida. Até uma amiga corretora falou, nossa, Fernanda, nem parece que é Minha Casa Minha Vida esse projeto, mas um projeto muito bem aproveitado os espaços. Então, o diferencial que o arquiteto que trabalha com design de interiores, então ele vai pensar na dimensão daquele espaço, das paredes, de cada ambiente, pensando também no interior, como ele vai projetar essa modulação. Né? Então, já aconteceu de cliente fazer essa parte de arquitetura, ele ganhar mais fôlego e depois vir com a parte do interior, né? O Minha Casa Minha Vida. E tem saído projetos incríveis nesse sentido. Então, não só projetos para investimento, né, para alocação, que a gente pode ter esse direcionamento, esse processo de trabalho, mas também no Minha Casa Minha Vida. Aí são outras diretrizes de projeto, né, para esse público do residencial, né, que vai ali permanecer, às vezes aquela casa vai ser a única casa que ele vai ter, né, pelo perfil até econômico. Mas são desafios que o mercado coloca para a gente. Em Dourados, por exemplo, nesse último ano, o padrão Minha Casa Minha Vida tem dado um boom, né? Nós temos aí alguns projetos Minha Casa Minha Vida também que ficaram muito legais, né? Com integração dos espaços, ventilação cruzada na casa, então uma casa fresca, né? A gente tem que pensar na eficiência energética aí, no bem-estar, iluminada, né? No bem-estar humano ali para aquele espaço. Iluminação, gente, numa casa natural, uma iluminação natural é vida. A gente se sente muito melhor quando consegue colocar grandes aberturas, né? Colocar vidro ali e entrar a luz natural. É uma questão também de saúde, é muito além, né, de somente pensar no econômico, né? Nesse momento, o Minha Casa Minha Vida é o que está mais aquecido, né? Qual que é a sua expectativa aí para os próximos meses em relação ao mercado? O nicho mesmo. Minha Casa Minha Vida, médio padrão, alto padrão. Qual que é a sua visão aí em relação ao mercado para os próximos meses? Os perfis de clientes que a gente vem atendendo, ele passeia, né, todos esses padrões aí. Então, nos próximos meses, eu acho que o Minha Casa Minha Vida, até pelas facilidades de crédito, ele vai continuar, né? Médio padrão também está tendo uma demanda legal. O alto padrão ainda está um pouco devagar. Ele acontece, ele não deixou de acontecer. E olha, fica mais retraído mesmo. A taxa Selic estava 15%, reduziu para 14,75%, agora está em 14,5%. Eu acredito que vai reduzir. Eu acredito que até final do ano chegue algo em torno de 14%. E acredito que para o ano que vem, até final do ano, reduz mais ainda, chegando até 12%. Esse é um ponto que eu acredito. E muitas pessoas ficam aguardando a taxa Selic, o juro reduzir para adquirir um financiamento. Mas esse cliente ele pode estar perdendo oportunidade. Por quê? Porque o crédito está caro, as pessoas não estão financiando num ritmo que deveria. E esse imóvel, que hoje é o alto padrão, 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões para cima,
ele está mais lento à venda, só que o preço está bom. Porque se esse imóvel você for comprar daqui 2 anos, no momento que a taxa Selic, o juro está reduzido, o preço vai ser outro. Vai ter mais dinheiro no mercado para esse padrão, automaticamente o preço sobe. E uma casa de 3 milhões para ter um aumento de 500 milhões é fácil, em questão de 2 anos aí. De 500 mil. De 500 mil, é. Então, assim, é uma casa de 3 milhões para daqui a pouco é 3 milhões e meio. Sim. Então, aí o juro você tá menor, mas você pega o imóvel mais caro. E se você comprar agora, você deixa de pagar aluguel, ou se você compra para alugar, você vai ter receita. E se você financiou, daqui 2, 3 anos, na hora que a taxa estiver melhor, o que você faz? Portabilidade. Faz a portabilidade, você pega a taxa de juro atual. Então você ganha, nesse momento você fica um período com taxa alta, e você ganha lá na frente, você pega o preço do imóvel hoje. Então eu acredito que pode ser uma oportunidade em momento que poucas pessoas estão comprando. É, a coragem, né? Nós precisamos ter mais coragem de fazer as coisas. A nossa casa, a gente sempre teve muita coragem, né? O Douglas, quando era solteiro, ele era mais corajoso. Depois, gente, ele, né, foi aprendendo e tal, assim como a gente aprende na vida. E eu também, muito corajosa, né? Pais empreendedores, uma educação nesse sentido também. Nós tivemos coragem de, com 22 anos, né? Não, 23, comprar o terreno, né? Depois de uns meses já começar a construir, numa época que nem existia Minha Casa Minha Vida, porque o padrão que a gente construiu, o tamanho da casa, na verdade, não o padrão, mas o tamanho da casa foi um tamanho que é considerado Minha Casa Minha Vida, era 60 metros quadrados nossa casa, que a gente fala que é o embrião, quando a gente projeta o embrião da casa, é já pensando na ampliação. Então, nós fizemos isso. Minha Casa Minha Vida, eu lembro, veio no ano seguinte. Veio no ano seguinte. E a gente, nossa, mas tudo bem, tudo, né, tem o tempo certo para todas as coisas. E a gente comprou num lugar muito legal e nós não tínhamos muito direcionamento em relação a isso, né? De pessoas que fossem assim, que tinham comprado imóvel naquela época. Da família, nós somos os primeiros da nossa família. Foi, né? Nós somos os primeiros, tanto do meu lado quanto do seu. E Deus colocou a mão ali, tudo aconteceu, e depois nós ampliamos com a graça de Deus, assim, é uma das maiores bênçãos da nossa vida e realização também, né? E aos pouquinhos, assim, eu sempre falo para os nossos clientes, não dá conta de fazer tudo de uma vez, faz por partes, mas realiza esse sonho, né? E faz do seu jeito, você vai estar ganhando economicamente em relação a isso também, né? Quando você constrói a sua casa. Vale a pena, a sua família, ela vai viver momentos ali inesquecíveis, né? Que vai ficar marcado, casa do pai, casa da mãe. É uma segurança, né, para as gerações futuras também, o imóvel. Então, a gente vê aí os grandes players do mercado aí financeiro, né, que uma vez que falaram que não valia a pena ter o próprio imóvel, hoje eles falam, não, eu aprendi que vale a pena ter Com sim. certeza vale. Se pegar a valorização, você pega quando a gente construiu, o valor que eu financiei, por exemplo, hoje a casa vale o quê? 20 vezes mais o financiamento. Então faz total sentido. Quem está de olho nos juros, está olhando errado. Porque tem a valorização do imóvel nesse período, né? E nesse percurso, você tem a possibilidade de reduzir o juro amortizando parcela, consegue utilizar FGTS, consegue fazer portabilidade no momento mais atrativo, e você consegue mudar o seu patrimônio, se você quiser algo maior, por exemplo. Eu investi hoje no Minha Casa Minha Vida de 600 mil, mas passa daqui 5 anos, sua realidade já é outra. Você pode usar esse imóvel como moeda de troca e conquistar um outro maior. Sim. Então, eu sou a favor sempre de você ou construir ou comprar a casa própria. Vale a pena. Quando a gente constrói, a gente tem um ganho ali também financeiro, né? Mas ter seu próprio imóvel é uma vantagem muito grande, porque são vivências também, são memórias, é segurança, né? Você faz do jeito que você quer também, quando você constrói, faz do jeito que você quer. Se compra pronta, vamos personalizar, né? Vamos deixar com a nossa cara, com a nossa essência. Isso é muito importante também, né? Essa parte de interior, gente, eu sou apaixonada, sabe? Aquela menina que brincava de casinha quando era criança e decorava tudo a casinha, era eu. Eu amava. E hoje, esse cuidado com o lar, quem me conhece, quem tá mais próximo, sabe? Né? Eu gosto muito de cuidar das minhas coisas, de estar ali curtindo no domingo, né, Douglas? O Douglas fazendo o churrasquinho dele pra nós, que é o melhor churrasco do mundo, ganhou do meu pai é maravilhoso.
Ganhou, as meninas amam o churrasco do papai. E eu fico ali no meu fogão, cozinhando. E ó que meu sogro é bom, hein? Nossa, Ele meu impressiona. pai. Eu lembro uma vez que eu cheguei lá, o churrasco foi na mesa, assim, com os espetos aqui, ó. É coisa de É, churrascaria mesmo. coisa de churrascaria, olha só. Quase Coxilha dos Pampas, lá de Ribeirão. Mas meu pai sempre foi muito caprichoso nessa relação, em relação ao churrasco, né? Ter facas, aquelas facas diferentes. Já ganhou até uma de herança, né? É. Uma faca de churrasqueiro, coisa mais linda. E o lar é isso, é construir memórias com as pessoas que você ama. Tudo ali ser planejado para que o seu comportamento, né? Eu gosto muito de trabalhar com a neuroarquitetura, então o seu comportamento vira a favor, né, dessa construção de memórias, a gente se sentir feliz ali também. Eu lembro quando a gente foi reformar nossa casa, nós mudamos de lá para reformar. E aí nós fomos para uma casa que era todo. O quarto era preto, né? Era A tudo cozinha, preto. os móveis todos pretos. E assim, a minha personalidade, isso assim, é muito, eu sempre individualizo muito, né? Já fiz projetos de todos os perfis, mas o meu perfil, eu gosto de tudo clarinho, né? Isso me traz alegria, o meu comportamento muda. Então eu percebi isso quando eu mudei, né, para uma casa que os móveis eram pretos e não que eram feios, eram muito bem planejados, eu lembro. Né, muito bem projetados, né, não foi eu que projetei, mas eram móveis bem projetados, mas a cor ali não me favorecia, a cor do amadeirado, né, eu gosto desse amadeirado mais claro para mim, né, e lá era o amadeirado mais escuro, então o nosso comportamento muda quando não, o ambiente não corresponde ao nosso psicológico, então tudo isso eu analiso na hora que eu estou fazendo o projeto com o cliente. E é muito importante a gente perceber isso, ter esse feeling aí, porque o resultado, o cliente vai ficar feliz com o resultado, vai te indicar depois. Essas questões vale a pena a gente estudar, a neuroarquitetura está aí para provar que o ambiente, sim, ele molda comportamentos, né? Deixa a gente mais feliz, um ambiente bonito, bem organizado, né? Gosto de preto, Fernando, o que a gente pode fazer melhor nessa cor, de melhor? Com materiais também, a gente pensando em um custo-benefício, mais bem projetados e tudo mais. Então, essa questão das cores, do design, ele molda demais o comportamento de uma família. E você comentou aí agora que construir sai mais barato. Gente, com certeza, dá um pouco de trabalho, dá trabalho, mas o construir, ele é mais em conta. Se você for comprar um imóvel de R$1 milhão e entre você comprar pronto e construir, você vai ter uma margem de lucro boa aí, porque quem construiu precisa ganhar. Sim. Então, se você constrói, é você que ganha. E muitas das vezes é um lucro que você consegue imobiliar sua casa, por exemplo, entendeu? Sim, imobiliar então, muito bem, né? Às vezes até duas vezes, dependendo do padrão. Então você vai passar aí um ano construindo, sei lá, 1 ano e meio, depende do tamanho da casa. Mas você vai economizar, vai sair mais em conta, né? Vai ficar mais fácil. E o financiamento hoje é terreno em construção. Você tem um terreno, mesmo que esteja pagando parcela, o financiamento quita e você tem um recurso ali para execução da obra. Douglas, vou fazer uma pergunta e depois eu posso responder também. O que é mais difícil? Que você falou que pode dar trabalho, mas dá trabalho para quem está construindo, né? Então, se o cliente tem uma pessoa de confiança para tomar a frente de tudo isso, beleza. A questão é, o cliente quer estar ali o tempo todo na obra, ele vai ver que é difícil uma questão, né? Vou até fazer essa pergunta, o que é mais difícil? Gerir pessoas, né? Ou você vê o dia a dia de projeto também comigo, fazer projeto, no caso do engenheiro, fazer projeto estrutural, elétrico e hidráulico. É bem mais fácil gerir pessoas, né? Você acha mais fácil? Não, bem mais difícil. Bem mais difícil. Bem mais difícil gerir pessoas, né? Porque cada um tem a sua cultura, o seu jeito de falar. A sua bagagem de vida. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa, nosso ramo, você fala uma coisa para chamar atenção, se você não falar direito, ele já não volta no outro dia. E tem que falar muito direitinho, de maneira bem polida. Desse dia. Então, desse jeito. Então, não é fácil. Parte de pessoas, parte de execução, você fazer a obra, entender de como faz, essa é a parte mais fácil. O difícil é equipe, né? Às vezes você... antigamente, a gente começava com um mestre de obra, e esse mestre de obra fazia uma, fazia outra, ficava 3, 4, 5 obras com você. Hoje
no máximo uma obra, e já tá pulando achando que vai conseguir ganhar mais com outro e fica aquela rotatividade, né? Que é muito Então, comum. então tem bastante rotatividade. Parte mais específica, azulejista, pintor, eletricista, encanador, esse é mais certo, mas você não tem ele para você exclusivo ali. Você contrata ele faz e vai para outra obra, né? Agora pedreiro, servente, você tá com ele ali todo dia Mas é uma fazendo obra. vantagem para nós, essa parte de acabamento, né? O eletricista, azulejista, ele tá sempre com a gente, né? Porque a parte são os detalhes finos, né? São pessoas de confiança que tá ali, que a gente sabe que vai fazer um bom trabalho, né? O pedreiro a gente consegue direcionar, né? Com jeito, com a maneira de que o líder, né, ali vai gerir, você consegue direcionar ele para fazer um bom trabalho. É mais penoso para a gente, que a gente vai gastar mais energia. Então, quando o cliente, às vezes, ele gasta essa energia, é traumático mesmo. Né? Porque dá trabalho você gastar, investir a sua energia numa pessoa ali muito diferente de você, de uma realidade social diferente sua, né? Que tem uma trajetória difícil, às vezes, totalmente diversa do que a gente vive. Então, tem que saber falar com ele. Tem que saber já falar. aconteceu de cliente ficar bastante tempo na obra e aí o pedreiro não ir mais. Exatamente. Não ir mais por causa do cliente estar lá observando ele ou falando alguma coisa para ele não inventa uma desculpa pro cliente que não vai ir por causa disso e para mim ele fala, não vou mais não, que o cliente só fica no meu pé. Gente, não é fácil, é que o cliente ele não tem esse dia a dia que a gente tem, né? Não tem essa vivência diária, essa experiência diária, porque é uma experiência diária, todo dia, não é uma obra que eu faço hoje, daqui 1 ano, 6 meses eu vou fazer outra, é uma experiência diária que a gente tem com essas pessoas que a gente acaba pegando o jeito de lidar. Né, o Douglas, ele tem mais jeito que eu, ele que vive mais, né, essa experiência de obra, embora eu também faça as visitas, né, mas o Douglas tem uma habilidade muito bacana de lidar com esse pessoal. O pessoal na obra gosta bastante dele. E tratar bem, né, gente? A gente tem que tratar bem nossos colaboradores, dar bom dia, boa tarde, pegar na mão, não importa que a mão tá suja, que a gente também tem as nossas mazelas aí, e isso não é nada, né? Tem que tratar bem as pessoas na obra. Às vezes a pessoa tá ali tendo um dia difícil e eles gostam, né? De serem bem tratados assim como todo mundo gosta. Uma coisa que todo mundo fala, que pergunta, como que é trabalhar em casal? Você pode falar? Olha só, a colérica com o dedinho aqui, assim, vou parar. É assim, como que é trabalhar em casal? Arquiteto e engenheiro. O engenheiro fica na obra, o arquiteto fica no escritório. Dá tudo certo. A arquiteta vai na obra e vê que tá fazendo diferente do projeto, fica brava. Fica brava. Gente, mas assim, brincadeiras à parte, eu gosto de fazer as visitas em obra. Lógico, a gente tem expertise diferente. Vou falar no português aí. Né? Mas habilidades diferentes que a gente tem que focar. O Douglas é engenheiro civil, né? E ele não falou, ele é também administrador de empresas, ele é formado em administração também. Mas a habilidade dele é construir, né? E a minha habilidade maior é fazer projetos. Eu entendo mais de obra porque eu tenho ele ao meu lado, né, vivendo o dia a dia, então eu respiro obra ali junto com ele também, e ele tem uma habilidade maior em ler projetos, em sugerir, né, alterações de projeto, então eu gosto muito de ter ele ali no momento da criação também, né, e na obra ele tem algumas sugestões também que pode, né, fazer com que eu aprenda com ele, então é um aprendizado constante. Os nossos projetos é muito voltado para a obra mesmo, então assim, não tem como eu inventar uma coisa que é impossível parar em pé, porque eu já conheço, né, eu tenho um engenheiro do meu lado ali com grande experiência que vai me dando norte também nesse sentido. E para mim fica fácil na hora de executar, porque eu vivenciei o processo do projeto. E na hora que começa a obra, lógico que eu tô com o projeto dia a dia ali, conferindo tudo, mas eu já entendi todo o processo, todo o projeto antes de começar. Então, na hora de estar fazendo o orçamento, eu já sei do projeto. Então, facilita bastante trabalhar junto, ter desde o começo a criação, os detalhes, porque ela vai fazendo e ela me pergunta alguma coisa e eu tô de olho do jeito que ela tá fazendo. Então, isso... O projeto fica na minha cabeça bem claro desde o início. E algumas questões, como já aconteceu, eu perguntar para ele como que eu posso melhorar, por exemplo, o projeto para você fazer o gabarito da obra, né? Que tipo de planta, mais uma planta eu posso incluir no projeto? Então, aí eu incluí um novo desenho no projeto, né?
mais um detalhamento ali para facilitar, para ir mais rápido. Então, a mão de obra também entende bem, né? Eu gosto de colocar muitos detalhamentos no projeto arquitetônico para facilitar, para tirar dúvidas e tudo mais, né? Então, essa parceria aí, lógico, não é fácil como casal, né? Às vezes o Douglas quer conversar à meia-noite e falar de trabalho, ou eu, né? Mas aí a gente vai driblando essas coisas aí. A gente sempre vai conversar, quem é casal e trabalha junto, sempre vai conversar em casa de trabalho, fora de horário, a gente vai trocar ideia sempre, sempre. Alguma coisa que tem que lembrar para outro dia, né? Então, eu aprendi isso com outros amigos também que trabalham juntos, né, de outras áreas, que isso sempre vai acontecer. Mas muitas vezes a gente tem que desligar também, né? Porque o descanso ele é necessário. A gente tem que colocar ali uma pausa para viver em família também, como casal e tudo mais, né? Curtir com as meninas. A gente tem que driblar aí o excesso de trabalho muitas vezes, porque a gente é tão apaixonado pelo que faz, né, que muitas vezes passa ali do horário e a gente está ali trabalhando. Então é um desafio, mas é um desafio bom, né? Que juntos a gente consegue ir mais longe. Para fechar esse episódio tão especial, a mensagem que a gente quer deixar é que o futuro não é algo que a gente simplesmente espera acontecer, é algo que a gente constrói, seja na arquitetura, no mercado imobiliário ou na vida. Os grandes projetos começam com um propósito claro. De sempre construir algo juntos, né? Junto com alguém, seja familiar, com equipe. As tendências, elas vêm e vão, né? Vêm altos e baixos, mas os desafios estão aí para serem vencidos, né? E a gente sempre tem que construir pensando em deixar o nosso melhor, né? E pensar, colocar Deus à frente de tudo sempre. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Foi um prazer conseguir trazer essa moça aqui. E até o próximo episódio.